Muitos donativos foram dados para o povo de Israel para que eles construíssem o templo do Deus, para o Deus de Israel. Tudo foi cuidadosamente por aquele povo pesado e em livros, em rolos, tudo foi registrado. O capítulo 8 de Esdras é o capítulo em estudo e o Senhor vai nos falar hoje de um modo poderoso, amoroso e absurdo. Você que está aqui conosco, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu apoio, pelas suas orações. Curta, compartilhe, não se inscreveu ainda? Se inscreva, chame outras pessoas para fazer o canal crescer um pouco mais. Esses são os chefes de suas famílias e do que eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia, no tempo de Artaxerxes, no tempo do seu reinado. Dos descendentes de Finéias, Gerson, dos descendentes de Tamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Atos, e dos descendentes de Secanias, que eram do povo escolhido, do povo de Israel. Dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo com ele registrados 150 homens que para Jerusalém tinham retornado. Dos descendentes de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens também foram naqueles dias. E do filho de Jaziel, com 300 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, dos descendentes de Abim, Ebed, filhos que Jonatas gerou, e com ele 50 homens que também acompanhou. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens o acompanharam naqueles dias. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens que naquela região vivia. Dos descendentes de Joabe, Obadias, que era filho de Jeiel, e com ele 218 homens escolhidos para servir ao Deus do céu. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 170 homens que também com ele seguia. Dos descendentes de Bebai, veio o seu filho Zacarias, e com ele 28 homens que ao Senhor também servia. Dos descendentes de Asgade veio um chefe, o Joanã, e com ele 110 homens, e ele era filho de Acatã. Dos descendentes de Adonicão, nos últimos que chegaram, Elifeiete, Jeiel e Semaías, 60 homens os acompanharam. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude também, e com eles 70 homens vieram de volta para a cidade de Jerusalém. E junto ao canal que corre para Ava, eu os reuni e por 3 dias inteiros nós nos acampamos ali. Quando o povo e os sacerdotes passei em revista, não encontrei entre eles nem ao menos um levita. Por isso eu convoquei Eliezer, Enaltã, Ariel, Semaías, Jaribe, Eunatã, Natã, Mesulão e Zacarias, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens de sabedoria. E eu os enviei a Ido, o líder de Casifia, e eu lhes falei o que deveriam a Ido e aos parentes dele dizer aos servidores do templo em Casifia, para servidores para o templo do Senhor trazer. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, que alegria! Então eles nos trouxeram um homem capaz, cujo nome era Serebias. Ele era dos descendentes de um homem chamado Mali, que era neto de Israel e era filho de Levi. E com ele 18 homens, os filhos de Serebias e seus irmãos, e também Asaías, acompanhado de Jesaías, vieram alegremente, vieram cumprir a missão. Dentre os descendentes de Merari e seus irmãos e filhos também, vieram mais 20 homens voltando para Jerusalém. Eles trouxeram ainda 220 dos servidores, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas em tempos anteriores. E todos eles tinham seus nomes fielmente registrados ali naquele tempo como fossem servidores. Ali junto ao canal de Aava, um jejum eu sugeri, a fim de que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus ali. E uma viagem segura nós pudéssemos então lhe pedir para nós, para os nossos filhos, com todos os nossos bens e com tudo que nós tínhamos, com tudo que tínhamos, enfim. Porque eu tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros para o rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, porque nós
nós tínhamos dito para o rei que a mão bondosa de nosso Deus sobre todos nós está, e para aqueles que se dedicam à sua face sempre buscar. Mas o seu poder e a sua ira é contra todo aquele que por acaso o abandonar. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele prontamente o Senhor nos atendeu. Depois 12 dos principais sacerdotes, bem naquela hora eu separei a Serebias, as Abias, e com eles 10 dos irmãos seus. A oferta de prata e de ouro, naquele momento eu pesei. Os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel tinham doado para a casa do nosso Deus, diante deles tudo foi pesado. 22 toneladas e 700 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, foi tudo pesado e entregado, 20 tigelas de ouro, 8 quilos e meio pesando, e 2 utensílios feitos de bronze polido, tão valiosos quanto o ouro, para eles eu fui entregando. Então eu disse: tanto vocês quanto esses utensílios ao Senhor estão consagrados. A prata, o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então guardem-os bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor, que lá em Jerusalém ao Senhor se edificou. Então, diante dos sacerdotes principais, dos levitas, chefe de Israel, e os sacerdotes e os levitas aceitaram também cumprir este papel. E eles receberam a prata, o ouro, os utensílios sagrados, depois que eles tinham sido cuidadosamente pesados, para que lá para Jerusalém, ao templo do nosso Deus, aquilo tudo fosse levado. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. Nós seguimos, e a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque do inimigo atroz e de assaltantes pelo caminho. Protegidos fomos nós. Assim, a Jerusalém, finalmente nós chegamos, e por 3 dias ali, nós muito ali descansamos, e no 4º dia no templo de Deus, aquela prata e o ouro nós pesamos, e os utensílios sagrados para aquelas pessoas entregamos nas mãos do filho de Urias, que era um sacerdote, e esse filho de Urias, ele se chamava Meremote. Estavam com ele o filho de Finés, cujo nome era Eleazar, e os levitas Josabade, filho de Jesua, Noabias, filho de Binuí, também estavam lá. Tudo foi contado e tudo foi pesado, e que naquela mesma hora o peso total foi registrado. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram o holocausto ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. E em favor de todo Israel, 12 touros, 96 carneiros, ainda foi oferecido 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes inteiros. Tudo isso foi oferecido como um holocausto ao Senhor. E eles também entregaram as ordens que o rei enviou, entregou aos que do território a oeste do Eufrates eram sátrapas e governadores, e ao povo na obra do templo de Deus eles foram naquele tempo auxiliadores. Meus queridos, nós vemos aqui uma alegria muito grande que o povo de Israel sentiu. Esdras está narrando na primeira pessoa, né? Eu fiz, eu reuni, eu acampei. Ele estava lá, por isso ele deixou registrado. Esdras era um sacerdote escriba, então ele deixou essa história registrada para mostrar o cuidado que Deus tem por nós. Deus é um Deus de detalhes. Quantos quilos, quantas pessoas, tudo registrado. Eu e você também estamos registrados nas mãos do Senhor, nos livros do céu. Todos os dias nosso nome tem sido escrito, nossos atos têm sido escritos, nossos pecados também. Mas quando nós pedimos perdão, esses pecados são removidos, o lado dele está carimbado, perdoado pelo sangue de Jesus. Meu querido, isso não é brincadeira, isso não é utopia, isso é coisa séria. A Bíblia há quantos anos foi escrita? Ela não se perde,
ela não se mancha, ela permanece para sempre, porque ela é a palavra do Senhor. E é por isso que este canal existe, para promulgar, propagar a Bíblia e torná-la um pouco mais fácil de compreensão. Então, o que eu desejo para você é que você continue estudando, continue sendo reavivado e continue se preparando para a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Amanhã nos veremos para mais um capítulo do estudo da Bíblia. Eu espero você aqui nesse canal.